Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para as pessoas do signo de Áries. Vamos saber então o que está por vir aí nos próximos 15 dias. Colocarei aí a primeira quinzena do mês de julho, já que está uns dias atrasados, então sempre falo, considerem os 15 dias após você ver esse vídeo, tá? Então, peço que se concentrem, mentalize as situações para ver se faz sentido as informações apresentadas. Se não for o caso, lembrar sempre que são leituras coletivas e pode não ressoar com a sua energia, fazer sentido para você. Se for o caso, desconsidere. Vamos então iniciar aqui com a energia, como de costume, o que está predominante para esse período, o que o oráculo tem a dizer. Então vamos lá, signo de Áries, primeira quinzena do mês de julho para os arianos. Está predominante. Escolhas, sentindo bloqueado, restringido. Já disse, né? É um sentimento de que alguém está se sentindo impedido de fazer algo. E aí pode envolver escolhas, que é o caso tema aí. Vamos ver as descrições que pode se aplicar. Então, pode estar relacionado a escolher caminhos a seguir, momentos de decisão e certeza do que é melhor fazer em seguida de algo, né? Sentindo que as portas elas estão fechadas para você e querendo muito alcançar o próximo passo, o estágio da sua vida, mas não está vendo um caminho simples, né, saída. Então, esse sentimento de bloqueio com relação a isso. E no lado reverso, alguém que, justamente com todo esse sentimento, desiste muito cedo, sente que está emperrado, né, que está ali paralisado, e não tem a habilidade de transformar essa situação. Então, reluta a seguir em frente, a insistir. Né? Então, tem uma baixa curiosidade. É um desânimo, né? Eu acho que pela imagem aí do oráculo da cartinha já dá pra gente observar, e pela descrição, um momento de desânimo diante, eu acho, das situações que se apresentam. Aí a gente muitas das vezes pensa em desistir. Eu acho que traz essa situação aqui, que a gente vai ver melhor com o tarô, como costume, né? Mas essa ideia que trouxe. Então, repense, Ares, nesse período, o que possa estar relacionado a isso? Você pode estar dominado por esse sentimento de paralisia, de dificuldade de realizar as coisas, ou né, ver saída. E é o que deve ser trabalhado aqui esse período. Vamos ver. Tarô dos arianos, o que está por vir aí nos próximos 15 dias. Os próximos 15 dias, signo de Áries. Louco. Seis de ouros. 9 de paus. 9 de espadas. O carro. 4 de ouros. 9 de copas. 7 de copas. Nenhuma figura da corte. Arcano maior, 1, 2. Deixa eu ver se tá torto. Pronto. Então, falei sobre essa questão da energia e eu vi aqui, quando eu falei um pouco sobre a descrição dessa carta, trouxe uma ideia de um arcano, da situação que nos leva, muitas vezes, pensar em desistir, um sentimento disso, de sobrecarga, que eu vou tentar mais uma vez diante de algo, né? E aqui é o 9 de paus. Quando eu falei um pouco da descrição aqui, veio essa sensação dessa carta de persistência. E, justamente, aqui então, todos esses desânimos, sentimento de bloqueios aqui podem estar tá conflitante, né? Que ao mesmo tempo inicia com o louco
E fecham aqui com duas cartas no naipe de copas, trazendo emoção aflorada, né? Um momento de curtir, de aproveitar. É, justamente, o louco já diz meter o louco, como assim, né? Seguirem, sem muitas perspectivas, eu me jogo no desconhecido, eu vou em busca de entusiasmo, sabe? De dar início, mas sem, sabe, ficar com paranoia ou muitos planos. E é uma energia que traz leveza, mas ao mesmo tempo, essa ideia talvez que você traz em si de pensar, eu vou me aventurar, vou buscar conhecer pessoas, eu vou buscar conhecer lugares, o que for a situação aqui, mas ao mesmo tempo existe talvez o que bloqueia, o que traz essas restrições, sentimento de paralisia. Tem aqui um seis de ouros. Seis de ouros que fala de desequilíbrio. Pode estar relacionado à vida financeira, sim, mas também com questões emocionais quando não são retribuídas. Né? Então, é um sentimento, às vezes, de muitas das vezes eu ter que sentir, pedir, sabe? Sentir ali. É uma carta que fala de caridade também, mas uma questão aqui, às vezes, de ter que pedir por atenção, pedir por ajuda nas situações. Então, tem uma sensação desequilibrada aqui. Né? E isso pode ressoar, sim, né, uma dificuldade, talvez, de pôr em prática as coisas aqui, porque a gente vê uma ideia, então, ó, o carro aqui, o arcano maior falando de movimento, de tomar as rédeas, né, da vida, seguir em frente atrás dos objetivos, o que está almejando aí, mas existe uma preocupação. Que preocupação é essa? Que traz aqui insônia, aflição, né? Pode ser relacionada a finanças, também. Finanças, ou como eu disse, porque finanças realmente, quando a gente está em escassez, desequilíbrio financeiro, né, com dificuldade de tomar opções, o que for por causa disso, por questão de eu ter que economizar, de eu ter que guardar dinheiro, ou mesmo estou com dificuldades, também traz aqui as preocupações. Nove de espadas falando de essa aflição, essa agonia que traz muitas vezes insônia, preocupação exacerbada. Mas são cartas, a gente leva em conta que o naipe de espadas fala da nossa mente, que às vezes, né, a gente amplifica a situação ali, que não necessariamente seja tudo isso que a gente picha, né, pinta ali. Então, o nove de paus vem trazendo essa dificuldade. Eu tô cansada ali de, às vezes, de tentar as coisas e eu não. Tá difícil alcançar o que eu busco. Mas é uma carta que também fala de persistir. Então, eu vou tentar mais uma vez, vou tentar mais uma vez. Por mais que você se sinta nesse período bloqueado, restringido, vai ali com todas essas dificuldades e tente mais uma vez. Mas lembre que essas dificuldades podem ser causadas por muitas preocupações que você aumenta ali, coisas ali na cabeça, né, que amplifica. E é bom avaliar o cenário como é de verdade, né? Ali, ou são as vozes da minha cabeça que dizem isso, entende? Então, pode ser aqui, a gente fecha com um nove de copas e um sete de copas, duas cartas que falam de emoções, né? Satisfação, aqui, ó, pessoal, carta de prazer, encontros íntimos, de celebração, de estar ali interagindo com terceiros, né? De momentos de interação, convites para sair, festa, pode estar relacionado a situações aqui. E aqui possam, então, ser ofertadas para você diversas, não é só uma não, Ares. Sete de copas fala dos contatinhos, opções, né, e situações de escolha que demandam você ali ter foco para escolher. Isso está relacionado a um momento de satisfação prazerosa e alguma coisa, seja em um encontro, né, com um contatinho, ou, como eu disse, um encontro para sair, para celebrar uma festinha, ou o que for. Coisa que traz essa satisfação aqui, né, o desejo realizado no nove de copas, que traz esse prazer, tá? Mas existe talvez a dificuldade, que eu acredito que seja aqui, tem vontade de se aventurar, tem vontade de seguir em frente a umas rédeas, mas ao mesmo tempo, existe talvez essas paranoias, que eu acredito que seja aqui, talvez seja as dificuldades ou medo de economizar, tá? Então aqui pode ser grande coisa. Se aqui a gente tem um seis, aqui a gente tem um quatro de ouros, que eu acho que deve estar desequilibrado, parte financeira, ou mesmo um quadro de ouros falando de economizar, ou estar apegado às situações para eu tomar as rédeas. Pode ser até relacionado a viagens, em alguns casos. Tá? Ainda mais no mês de julho, pode ser ter muitas pessoas em férias, né? Então, em alguns casos pode até ser isso mesmo, de fato. Mas existe, então, talvez uma preocupação, uma dificuldade ali, mas o nove de espadas ele vem com esse peso, sim,
mas muitas das vezes, é como eu disse, são coisas que a gente amplifica, né, aumenta ali na nossa cabeça, então observar bem as situações. E o Sete de Copas é uma carta, então, como eu falo, de emoção, de escolhas ali, áreas da vida da qual eu dedico a emoção que eu gosto, que eu tenho ali sentimento, ou pessoas, ou situações, mas que exige o quê? Posicionamento, exige escolhas, exige uma pessoa que se foque mais, porque fica muito perdido diante das opções, tá? Então, isso aqui deixa muito solto. A gente tem um louco aqui, um 9 de copas aqui, que são cartas, né, leves, que traz essa leveza, mas o excesso disso também sabe que pode, também tudo que é demais, né, atrapalha. Então, um pouquinho de foco, eu acho, ali, de uma pessoa buscar o de fato o que quer, porque quem muito quer, nada tem. Então, o sete de copas, ele sempre traz essa ideia. Tá? Então, veja se fez sentido. Eu acredito que está sentindo essa restrição, bloqueio por questões, né? Que talvez você esteja com dificuldade de investir em algo aqui, né? Por mais que tenha opções, vai surgir oportunidades, vão surgir aqui, tá? Ou tem ali disposto, mas tem essa ponderação. Quatro de ouros fala de apego, mas nessa questão também acredito que esteja relacionado a esse cuidado de economizar, tá? Para muitos casos. Vou tirar uma carta de aconselhamento do oráculo aqui, signo de Áries. Impasse. Olha, vem outra ideia. Aqui vem escolhas, aqui vem impasse, hein? Aqui, nessa mensagem, vem dizendo para você refletir e redirecionar a sua energia. Então, às vezes surge alguma situação de impasse, ou necessidade de tomar uma escolha, como disse aqui, ó, olha aqui o posicionamento. Mas o que você vai avaliar? Vai avaliar, eu acredito, pesar aqui os prós e contras, as responsabilidades, né? Porque o louco, ele tem entusiasmo, mas ele também não tem responsabilidade. Então, esteja atento com relação a isso. Vamos ver aqui. Então, voltando atrás, voltar atrás não é necessariamente uma falha. Às vezes, nós precisamos tomar, tipo, fazer a coisa mais sábia. Se você está numa área, tem uma área da sua vida que você encontrará um impasse, o universo está dizendo a você para você utilizar esse tempo para refletir e redirecionar sua energia. Tá? Então, a sabedoria também está relacionada a saber voltar atrás, olhar ao redor, dar uma volta e ir. Existem momentos na vida que tem barreiras a serem quebradas e existem tempos que a gente muda a direção. Então, essa é uma área na sua vida que pode estar relacionada a relações, né, relacionamentos, negócios, finanças, saúde, ou a sua caminho de vida, que talvez necessite ser reavaliado. Talvez uma nova rota é necessária. Então, eu acredito que faz sentido. Você, para cada um vai fazer diante de alguma área da vida, né? Adaptem aí. Mas muita questão aí se for preciso, eu mudo, né? Como é a questão aqui. Existem escolhas a serem feitas, opções sim, em alguma área da sua vida. Existe a necessidade, ó, o carro, como eu disse, direcionamento, mas não necessariamente essa carta fala de apego, mas aqui possa ser também com a relação, como eu disse, né? Para alguns casos, ter esse cuidado, por como a gente tem um seis de ouros trazendo um pouco de desequilíbrio aqui, então, para alguns casos, pode ressoar fortemente nessa questão financeira. Para outros, não. Para outros, pode estar relacionado, sim, a opções de pessoas, relações, o que for que você se depare aí com uma escolha, né? Meio que vai ponderar aí, porque de início traz muito esse entusiasmo inicial, mas possa haver preocupações com relação a isso, tá? Mas tem potencial, oportunidades aqui de momentos prazerosos, vamos colocar assim, tá? Então é isso, Ares. Espero que tenha feito sentido de alguma maneira. Se não, deixa pro coleguinha. Eu agradeço que esteja aqui. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Obrigada e tchau.